Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Lógica de Programação. Nessa aula, nós vamos tratar o conteúdo sobre constantes e variáveis. E também vamos abordar tipos de dados. Então, bora para a aula. Muito bem. Constantes e variáveis realmente é um assunto bastante comum, introdutório, genérico, básico, que a gente precisa tratar aqui no curso de Lógica de Programação, na verdade em qualquer curso de Lógica de Programação, e você vai perceber que a partir dessa aula a gente já começa a trazer alguns assuntos ou conteúdos mais técnicos mesmo a propósito da linguagem de programação C#, que é o que a gente vai utilizar aqui como referência para poder desenvolver os nossos algoritmos, para escrever o nosso programa, para escrever o nosso código, mesmo que sejam os códigos de teste que nós vamos começar aqui, para começar a compreender lógica de programação já aplicando numa linguagem de programação. Essa é a proposta, como você já sabe, essa é a proposta desse curso de lógica de programação com C#. Então, bora lá. Constantes e variáveis são elementos básicos que um programa manipula. Eles ocupam um espaço de memória, existe uma necessidade de declaração e a gente precisa conversar aqui sobre tipos dessas variáveis e dessas constantes. A variável é uma representação simbólica de elementos de um conjunto e cada uma ocupa uma determinada área de memória. Ela tem uma correspondência a uma posição de memória aqui no computador. O dado armazenado numa variável, ele pode ser alterado ao longo do processo, ele deve ser alterado, ele pode ser alterado ao longo da execução daquela aplicação, daquele programa. O que é diferente de uma constante, como o nome já sugere, né? Uma vez que você atribui um valor constante, fixo, esse valor ele permanece ali durante toda a operação, durante toda a execução daquele bloco de código, daquele trecho do programa, certo? E ainda podemos dizer aqui que elas se classificam, as constantes, elas se classificam em numéricas, lógicas e literal. Numérica, como o nome já sugere, números, valores numéricos. Lógica, a gente está falando de testes lógicos, verdadeiro e falso, enfim. Que também podemos considerar aqui o assunto binário, a gente vai tratar isso mais à frente. E literal é porque a gente está utilizando um texto, uma representação literal. Pode ser uma frase, pode ser até mesmo um número, porém apresentado na forma de texto. Esses detalhes aí podem representar uma constante. Então, variável é um espaço definido na memória para armazenar um determinado conteúdo durante a execução do programa e esse conteúdo pode ser alterado ao longo da execução desse bloco de código no programa. Diferente das constantes, que uma vez o valor atribuído, ele permanece assim até o final da execução do programa. E eles são apresentados ainda com tipos. Nós temos ainda tipos. São tipos inteiros, tipos reais, com casas decimais depois da vírgula. A gente já vai ver esse padrão aqui no C#, hoje, nessa aula agora. E também caracteres usando aí a expressão de strings. E também utilizando caracteres, sequência de caracteres, né, que é um dos tipos de variáveis que a gente pode declarar. E lógico, que aí a gente utiliza um tipo específico aqui no C#, que eu também vou apresentar para vocês agora, beleza? Então, vamos pro código, vamos abrir aqui o Visual Studio. Se você ainda não tem instalado o Visual Studio na sua máquina, considere a instalação do Visual Studio aí no seu computador, seguindo uma das aulas que nós temos lá na seção preparação do ambiente, onde a gente fala sobre a instalação do AMP, do XAMPP, do Visual Studio Community 2022, do Visual Studio Code, do MySQL Workbench, todas as ferramentas que eventualmente nós podemos utilizar nesse curso. Em especial, o Visual Studio Community 2022, a gente vai utilizar a partir de agora. Então, já está aberto aqui na tela o Visual Studio 2022 Community. Nós vamos criar um novo projeto, então clicando nesse botão aqui de criar um projeto, nós vamos escolher um projeto do tipo C# para Windows Console. Vocês sabem, né, que a gente tem várias opções aqui, você sabe que a gente tem outras opções, outros
plataformas, outras linguagens e também, obviamente, outros templates de linguagem de programação que a gente pode utilizar baseado em C#, Windows. A gente tem todas essas opções de templates aqui. Cada um deles que a gente escolhe, a gente pode ter uma característica diferente dentro da IDE do Visual Studio. Nós vamos utilizar console, como já está definido aqui, e vou utilizar o aplicativo de console do .NET. Feito isso, eu clico no botão próximo. Eu vou dar um nome para minha aplicação aqui. Eu vou escrever aula 2, curso Lógica Programação. Ok? Beleza. Vai ficar gravado nessa região aqui, nessa área, com esse nome. Vai ter o mesmo nomezinho aqui, tudo certinho. Beleza? Beleza. Ok. Vou marcar aqui, ó, escolher aqui o botão próximo. E vou deixar marcado a opção de não usar instruções de nível superior. Vocês vão entender o que é isso na medida que a gente for utilizando aqui a IDE do Visual Studio. Toquei no botão criar e rapidinho o que ele criou, depende aí da performance da sua máquina, ele vai criar um projeto para você. O fato de eu ter deixado desmarcado aquela questão de nível superior, marcado aquela questão de usar nível superior, é justamente para esse caso que vocês estão vendo aqui, ó. Ele mostraria para mim apenas a linha de console write line e com esse hello world aqui e pronto, e só isso. Mas como nós estamos utilizando a opção anterior, né, que remete aí às versões anteriores do .NET, a gente está falando do .NET até o 4.81, ele tem essa forma aqui. Você vai perceber que se você clicar aqui no botãozinho de executar ou tocar no botão F5 aí no seu teclado, a gente já tem o programa sendo executado. Veja, já executou e já parou. Talvez no seu tenha essa representação, isso que eu vou mostrar agora. Eu vou executar de novo aqui, ó. Executei, você viu que ele só piscou a tela, de console, ele já mostrou o valor aqui na tela, certo? Mas por padrão, o Visual Studio, ele vem assim, ó. Eu vou dar um zoom novamente aqui. A gente vem aqui em ferramentas, opções, depuração. Em depuração, nós vamos procurar uma opção dizendo assim, ó, fechar automaticamente o console quando essa depuração terminar, né? Veja aqui, ó, essa opçãozinha aqui, ó. Fechar automaticamente o console quando a depuração parar. Por padrão, no Visual Studio 2022 Community, ou nas outras versões, essa opção ela vem desmarcada, como você está vendo aqui. Se for dessa forma, quando nós executarmos a aplicação, veja, ele executa e mantém essa janelinha esperando que você dê um comando para poder terminar. Nenhum problema até aqui, ok? Funciona sem problema nenhum, mas ele sempre fica com essa janelinha parada. Eu vou optar e tratar com vocês assim, tratar dessa forma aqui no curso. Eu vou optar em escolher lá a opção ferramentas, opções. Eu vou de novo lá em ferramentas, opções, depuração, geral, e vou procurar de novo aquele lugar onde diz, ó, fechar automaticamente o console quando a depuração terminar. Veja lá. Dei um OK. E agora, quando a gente rodar mais uma vez, ele vai só piscar a janela. E eu não vou nem conseguir ler esse tal console write line que ele printou na tela. Beleza. Para isso agora, para que a gente consiga visualizar essa janela, então eu vou escrever aqui, ó, um comando console.readKey. Ler tecla. Significa que o Visual Studio, o console, vai ficar esperando uma ação de tecla. Qualquer coisa que você movimentar no teclado, qualquer tecla que for pressionada no teclado, ele já vai executar essa operação. Veja que aqui agora, se nós executarmos pressionando a tecla F5 ou o botãozinho, agora a gente consegue visualizar a janelinha e ele fica com o cursor aqui, ó, esperando justamente ler a tecla. Quando um Enter ou qualquer outra tecla que você movimentar, ele já faz essa alteração aí, ok? A partir de agora, a gente poderia mudar esse texto aqui, ó. Poderia escrever aqui, ó, curso de lógica de programação com C#. Maravilha. Se mandar executar, já temos lá a saída de comando aqui na nossa tela. Beleza. O propósito aqui, agora que a gente já tem essa primeira parte aqui, o propósito aqui é mostrar a declaração de variáveis. A declaração de variáveis
aqui no C Sharp e também de constantes, ok? No C Sharp é muito simples, a gente vai precisar conhecer, óbvio, e tem um outro momento que a gente vai tratar isso aqui, sobre os tipos de dados que o C Sharp permite. Nesse momento eu vou me dedicar apenas a declarar e criar a variável e nas próximas aulas aí a gente trata esse assunto dos tipos de variáveis que são possíveis no C Sharp, até para que essa aula não fique muito longa, ok? Então mandei aqui, ó, int de inteiro, então eu preciso o tipo inteiro, que é o que o C Sharp suporta. Coloquei o nome da variável, por exemplo, eu vou colocar idade. E poderia me resumir somente assim. Dei um enter, declarei uma variável do tipo inteiro. Então, essa variável suporta um número inteiro. Em outro momento, numa outra linha, eu poderia dizer que idade recebe um determinado valor. Idade 25. Estou dizendo aqui que o aluno tem 25 anos. Isso aqui também já representa uma constante. Esse valor é fixo. Embora eu estou atribuindo esse valor a uma variável, a variável idade vai ter o seu conteúdo alterado na medida em que a execução do programa vai acontecendo, mas esse valor 25 é uma constante, é um número fixo, é uma constante. Poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outro valor numérico inteiro que coubesse dentro de uma variável que suporta 32 bits. Vamos falar disso mais adiante. Beleza? Já aproveitei aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz comentários no C Sharp. A gente pode utilizar 2 barras para fazer comentário. Outros detalhes a gente apresenta mais adiante também, ok? Essa é uma forma de criar uma variável. Se eu quiser imprimir essa variável na tela, eu vou usar a expressão console. Vou chamar ali, ó, write de escrever line, linha, escrever linha. Console é aquela janela, naquela tela de prompt, né, que é equivalente aí, parecendo a tela de prompt do DOS lá, prompt de comando. E aqui eu posso simplesmente escrever o nome da variável idade e ele já é capaz de executar isso aqui para a gente na tela. Vamos clicar aqui no botãozinho executar e lá está, aparece o número 25 aqui. Veja, não precisamos fazer conversões, nem tratamentos, nem nada. A gente só mandou imprimir o conteúdo da variável idade na tela, ok? Na próxima linha aqui, nós vamos criar uma constante. No C Sharp, a gente usa const e ele vai sugerir para mim aqui, ó, const int idade 2. Essa sugestão que você está vendo, o próprio console do Visual Studio, ele sugere isso aqui através de uma ferramenta chamada IntelliSense, que é um conjunto aí de recursos que permite que a gente tenha mais agilidade no momento que está desenvolvendo o código utilizando linguagem de programação C Sharp aqui no IDE. C Sharp porque a gente está falando C Sharp, né? Mas poderia ser outra linguagem também. Beleza. Aqui eu posso atribuir um valor, veja, vou atribuir o valor 58, a idade 2 aqui eu vou colocar 58, e a gente já poderia imprimir isso. Veja que aqui na linha de baixo ele já está sugerindo que eu imprima isso assim, ó. Aqui na linha de baixo ele já está sugerindo que eu imprima esse console writeLine idade 2. Se eu pressionar Tab uma vez só, ele já desenha o comando para mim. Vocês perceberam que ele estava esmaecido? Uma vez que eu pressionei a tecla Tab no teclado, ele já preenche para a gente aqui. Bom, se executarmos a aplicação agora, vamos ver 25 e 58. Ok, até aqui beleza. Mas e se nós quiséssemos, antes de exibir a idade 58 na tela, usando essa constante, nós quiséssemos alterar essa constante? Idade 2 recebe idade. Dessa forma, eu estaria... idade mais 1, vou até usar essa sugestão. Dessa forma, idade 25 mais 1 armazenaria na variável idade 2 o valor 26. Mas veja, aparece uma cobrinhazinha vermelha aqui embaixo, ó, e ele está indicando que o lado esquerdo de uma atribuição deve ser uma variável. E nesse caso, isso aqui não é uma variável, isso aqui é uma constante. Vamos ver? Se eu passar o mouse sobre a palavra idade 2, no caso uma constante, ele já apresenta aqui para a gente, ó, isso é um
Isso é uma constante local. Diferente de se eu parar o mouse por cima de variável local. De idade, né? Ele diz aqui que é uma variável local. Isso significa que este valor, o valor de idade 2, não pode ser alterado ao longo do curso da nossa aplicação. Legal? Então eu vou apagar essa linha aqui. Isso não vai funcionar, isso vai representar aí um erro em tempo de execução. Na verdade, ele não vai nem conseguir compilar, ele vai apresentar um erro. Eu vou até fazer aqui para você ver, vou dar um Ctrl Z aqui só para a gente fazer. Vamos aproveitar aqui, ó. Só para você já ver o que pode acontecer se a gente fizer isso daqui, ó. Se eu tentar fazer essa atribuição e executar a aplicação, mandei executar, ele já traz essa mensagem dizendo que houve erro para compilar. Ele não conseguiu compilar esse código que a gente acabou de produzir. Ele pergunta se a gente quer continuar. Se a gente falar que sim, vai rodar, só que vai rodar a última compilação que teve sucesso, tá? No caso a gente vai falar não, porque a gente já sabe qual é o problema, né? E aqui na linha de baixo, na linha de saída de erros, essa janela de saída de erros, ele sempre vai trazer, né, o que está acontecendo, quais erros estão acontecendo. O IDEA do Visual Studio vai ajudar a gente nesse caso. Maravilha! Uma segunda opção, só um segundo teste aqui, a gente vai criar uma variável do tipo string, que é para falar de caracteres, né? Vou chamar string nome igual, e aqui eu vou atribuir um valor. Vou escrever aqui professor Well. Professor Well. Vou colocar o E minúsculo também para ficar bonitinho, assim, beleza, professor Well. E agora ele já sugere também que eu imprima o nome professor Well na tela. Mas eu vou fazer um pouquinho melhor aqui, ó. Eu vou colocar professor Well e eu vou concatenar o nome professor Well com a palavra idade. Opa, tem um N a mais aqui, com a palavra idade, certo? 2 pontos, vou colocar um tracinho aqui na frente. Então vai aparecer o professor Well, idade e a idade dele na sequência aqui. Mais uma vez aqui para concatenar, e eu vou escrever apenas a palavra idade. Vamos ser sinceros, né? Então se eu escrever idade aqui, o professor Well não tem 58 ainda, mas o professor Well tem 49. Tá lá. Isso aqui, quando a gente mandar executar, veja, mandei executar, apareceu lá 25, 49, professor Well, idade 49. Belezinha? Então é isso aí, ó. Com isso nós declaramos, criamos variáveis, criamos constantes no C# e utilizando a linguagem de programação, nós fizemos testes aí, utilizando inclusive com os tipos inteiro e literal, ok? Até a próxima aula, onde nós vamos continuar falando sobre operadores.